E nós vamos continuar a leitura do livro Missionários da Luz. E agora nós estamos acompanhando todo o desenvolvimento de um processo mediúnico, né, de uma incorporação. E vamos ver o que o Alexandre ia falar, mas eu vou voltar só um pouquinho o parágrafo aqui. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto naquela noite. Só para relembrar, o Euclides, ele incorporou como é o nome da mulher? Esqueci agora. Mas, enfim, na médium, e as pessoas que estavam ali ficaram desconfiando de que o espírito não era o Euclides. Né? Pelo que ele falou, não seria ele. Então, assim, ficou um burburinho depois, né, ali. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação do presente, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo, tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Espera aí, foi demais. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados da entidade comunicante, que deveria regressar, sem perda de tempo, ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendendo-me o espanto, e falou: não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Interessante isso. Como diria o Paulo Brito, é todo mundo cabeçudo, pensa demais. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia. Todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Trabalhando sempre para o melhor. Tem que ficar na nossa mente, né? Para que a gente consiga estar sempre em paz, buscando nos elevar cada vez mais e trabalhar para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações e alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual. Desculpa, eu li errado. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres
que se valem de nossa cooperação, se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Doutrinação, capítulo 17. Terminar. É interessante isso, né? É da gente não ter o direito de. Ai, porque eu sou uma pessoa meio duvidosa, sabia, gente? Agora, agora eu me peguei aqui pensando. Porque, assim, toda vez quando vem. Não assim, nos grupos, assim. Mas quando vem, assim, falando que é alguém, sabe, muito famoso, alguém assim, ó, assado, eu fico meio na dúvida. Ixi, nós, agora eu tenho que pensar sobre isso, viu, gente? Porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho dúvidas. Eu acho que todos nós temos dúvidas, né? E assim, faz parte, né? Também não dá para a gente crer em todas as coisas que aparecem, até porque nós moramos no Brasil, que tem tanto charlatanismo. Então, assim, é sempre interessante. Muito, não é muito. Como é que eu posso falar? Eu acho que a dúvida pertence a todos, né? Mas eu acho que tem alguns casos, por exemplo, que aqui no caso especificamente desse capítulo que a gente acabou de ler, a mensagem era mais importante do que o fato de quem estava ali. Às vezes a gente escuta algumas mensagens, essa mensagem foi de Chico Xavier, ou essa mensagem... A gente vê muito isso na internet. Na internet a gente vê muito disso, né? Essa mensagem é de fulano, de ciclano, de tal escritor, que as pessoas gostam de usar, às vezes faz uma mensagem bonita, e como é uma pessoa desconhecida, ela coloca um pseudônimo, que normalmente é uma outra pessoa, isso aí já entra em outro debate, mas, enfim, a mensagem em si é uma mensagem bonita, e a gente se atém a saber de quem é a mensagem de fato, para dar mais lustre, digamos assim, né? E até a própria pessoa, né? Às vezes, de tal e tal. E, assim, quando se trata de um centro espírita, as mensagens que vêm, a gente às vezes fica, será? Será? Uma vez a gente vi uma mensagem, era de um espírito muito elevado, eu fiquei conversando com o Silvio, depois eu disse assim, será que é isso mesmo? Aí ele me falou assim, muito provavelmente é a energia do grupo lá, do grupo, digamos, franciscano, é a energia do grupo franciscano, não o Francisco em si. Aí eu preciso me elevar mais o meu pensamento para pensar dessa forma e não desconfiar. É isso que você estava falando. Eu me peguei aqui assim, não claro, quando há uma mensagem, porque pelo que eu entendi aí no livro, acho que a Dionísio ele mandou uma mensagem genérica, né? Ele não falou especificamente, Joãozinho, mandou um abraço, Zezinho, isso e aquilo. E as pessoas ficaram meio magoadas com por isso que não aceitaram, porque foi uma mensagem, né? Genérica. E até aí, né? Vai, mas sei lá, às vezes é o que você falou aí, dessas mensagens que colocam Chico, que colocam não sei quem, não sei quem. Às vezes a gente fica assim, eu acredito em tudo. Mas eu sempre duvido, eu acredito sempre duvidando. Pode ser, mas pode também não ser. Mas assim, isso daí me chamou a atenção, essa frase dele. Me chamou atenção também. Às vezes tem coisas realmente que a gente fica bem pensativo a respeito, né? Mas eu acredito que não seja só você, não, Diva, que tenha essa desconfiança. Acho que todos nós somos os cabeçudos, como fala o Paulo Brito, quando quer se referir ao racional. Bem ET, né? Aquelas cabeças bem granduras. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se Jair está proibido de falar, né? Ele não está conseguindo falar porque ele está pelo computador.
Alguém mais? Vou continuar a leitura, então, tá? Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, e respondeu com espontânea alegria. Trata-se de mãe afetuosa, que expôs, sem rebuços, as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Oh, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe, angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificam a prestar-lhe concurso fraterno. Notem, Marinho, sinais evidentes de transformação interior, perguntou Alexandre. Ela respondeu num gesto afirmativo, com a cabeça, e prosseguiu. Há mais de 10 anos, procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez, já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo da rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa na conversação, continuando em tom súbito. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima. Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta. E é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do tempo. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor, com estranho brilho nos olhos, implorou. Oh, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada, até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-me, o espírito, colocando a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo,
enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, operando a favor dele, quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma inspiração no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicado exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência, os diversos departamentos de nossa esfera de ação, contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos da zona de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemos-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carta, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as ilustrações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Porque permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras. Peraí, que era uma pergunta, eu li como se fosse uma afirmação. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orador, contudo, veio ao encontro das minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere a intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na costa. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que recebem tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e terminada a existência transitória, se encontram em dolorosos fracassos da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem um encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz. Devemos reconhecer que semelhantes condições neste lado da vida
é a de todos os homens e mulheres, de inteligência notável, com primor de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhe é particular e esperam furtar-se a lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, alternando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem de ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas ao das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Peraí que eu fui olhar para o cachorro e me perdi. Ainda tem tempo? É porque eu não tenho horário. Tem. O meu questionamento em relação ao que ele também fez esse questionamento, não é nem, não sei se ele vai falar mais à frente, em relação ao espírito que está sendo, que está em necessidade, né? Está lá no umbral, mas sim a mãe que está ainda tão apegada a esse filho, né? É tão complicado a gente parar para pensar quando a gente fala, né, que as pessoas têm que deixar que cada um viva o seu problema, né, a sua mala, né, carregue a sua mala. Você não pode carregar a mala do outro, né, e por aí parece que essa mãe, um espírito evoluído, está muito envolvida ainda com esse filho, né? Ela diz, né, que ela se sente culpada por alguma coisa ali. Não sei se mais para frente vai ter essa resposta. Porque realmente assim, não é que eu acho que deixa para lá, né? Mas ele também tem as escolhas dele, né? A gente fica olhando assim, e às vezes a gente, mesmo é engraçado aqui na Terra e aí no mundo espiritual, né? As pessoas ficam sofrendo muito quando a escolha é daquela outra pessoa, né? E você não pode mudar a outra pessoa. Você pode orar, mas sofrer não é o caminho, né? Você estava falando agora, eu lembrei do próprio André Luiz, né? Que a mãe dele, eu não sei se tem o apego em si, ou se a elevação espiritual desse espírito que foi mãe, aqui ela colocou uma certa culpa, então se tem uma culpa, tem outros sentimentos ali junto, mas assim, no caso do André Luiz, a mãe ficou intercedendo por ele por anos, né? Porque ele ficou anos no umbral. E ela nem era mais desse mesmo plano dimensional, estava numa categoria, digamos assim, mais elevada, né? Já era de um outro plano, um espírito mais iluminado, mas que não deixava de interceder por aquele que tinha sido filho. E aí eu vejo mais de uma forma mais fraternal, mais de compaixão pelo espírito que está desviado do caminho, né? Que se perdeu, né? Meio como o Jesus não deixa nenhuma ovelha, né? Então, assim, eu penso mais por esse lado. E voltando para o lado aqui da crosta, né, onde estamos todos encarnados, eu entendo isso que você fala, que cada um tem seu caminho, e a gente, principalmente os pais, né, que tem aquela tutela, né, daquela
daqueles filhos e carrega uma certa responsabilidade e culpa de muitas coisas, é aprender a respeitar a escolha. Às vezes a escolha não é boa, mas assim, para você, né? Para mim, a escolha que aquele filho está fazendo, você às vezes fica muito receoso com as escolhas e às vezes quer interferir, mas é a escolha da pessoa e às vezes a pessoa precisa de um tempo, mesmo que aquela escolha não seja tão de acordo com o que a gente pensa, para ela mesma entender que o caminho não é aquele. Mas às vezes tem escolhas que são muito difíceis de pais e familiares aceitarem. Né? Porque assim, quando a escolha leva a uma autodestruição, quantas famílias a gente vê desfaceladas, porque um filho ali foi para um caminho desviado, de marginalidade, de uso de drogas, essas coisas todas. Mas, de uma maneira geral, desculpa, eu não estou entendendo. Pode falar, Diego. Não estou falando nada, não. Porque o seu microfone fez como se tivesse um barulho, aí eu entendi que era você falando. Mas, assim, de uma maneira geral, a maioria das escolhas, às vezes, só está em desalinho com as nossas. É um aprendizado, é um caminho de aprendizado que você precisaria ter. Né? Quantas escolhas eu, você, qualquer um de nós aqui, fizemos que talvez os pais tenham julgado que não era o melhor. E aí você mesmo, depois, lá na frente, entende que talvez não tenha sido a forma mais fácil, mas era a forma que você precisava para você entender o seu processo. Eu vendo muito pelo lado do pai, né, da mãe, nesse sentido aí da história, de como que, quando você está falando assim, realmente, né, quando a gente vê um filho numa situação muito ruim, né, que a gente quer realmente agir, atuar, né, e ainda, né, como você falou, ainda são próximos aqui de nós, essa dimensão do que está aí no livro, porque quando dá aquela tristeza, mas essa senhora ainda está sofrendo, né? Quando ela fala que está exausta. E por isso que me chamou a atenção, que ela ainda está próximo, né, disso, né? Ela tem a compaixão, tem tudo, mas ela ainda está no sofrimento muito grande de ver o filho. E da gente, no final, conseguir ter essa distância um pouco. Não de não é sofrer, é de deixar, isso que você está falando, de deixar o caminho, né, e fazer as orações, mas ter essa coisa de deixar ele escolher o caminho dele, né? Eu vejo assim que depois que eu entrei para esse grupo, até modificou a forma como eu rezo, como eu oro pelos meus filhos, né? Deixando mais no campo de um envolvimento amoroso para que as decisões sejam as mais certas, sejam as melhores para eles naquele momento, para que eles aprendam com as suas próprias escolhas, né? Que eu possa interferir menos. Não que eu interfira menos, né? Eu ainda interfiro bastante. Sim, eu entendo. Mas nas minhas orações são mais assim, do envolvimento amoroso, dessa parte de campo consciência alerta, dessa coisa toda que a gente foi aprendendo com o magnetismo para melhorar, né, nisso tudo. Mas vamos que vamos. Eita, passou um pouquinho do tempo. Vamos lá. Mas foi bom. Foi bom que a gente... Deixa eu só marcar aqui no texto onde a gente parou para poder saber. A gente vai voltar de qualquer forma. Mas vamos lá.